Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, trazendo aí então a respeito do meu vídeo, a qual o Rafa Matoso me indicou a falar sobre o assunto misericórdia e graça, né? Primeiramente agradecer a ele aí, porque é um assunto gostoso de se tratar, um assunto bem interessante. Agradecer também ao Rodrigo e a Ariane, que tem dedicado a cuidar sua vida, dedicado as suas vidas a cuidar da gente. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto, ok? Inicialmente eu vou tratar a respeito de misericórdia, né, a misericórdia de Deus, e depois eu falo a respeito da graça, ok? A misericórdia, pelo que o nosso dicionário nos traz, é o seguinte: sentimento de compaixão despertado por sofrimento alheio. A expressão misericórdia tem origem numa palavra latina que significa, na verdade, da junção de duas palavras, né? A palavra miserere, que significa ter compaixão, e a palavra cordes, que significa coração, ou seja, ter compaixão de coração ou ser compassivo de coração, né? Eu quero tratar a respeito da misericórdia de Deus com esse vídeo, né? E um dos versículos que relata bem isso é o Salmo 103, versículo 8, ou verso 8, né? Que vai nos dizer o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e grande em benignidade. Ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu vou estar olhando bastante para baixo, que é onde estão os meus esboços e os versículos que eu quero trazer para vocês, ok? Um dos versículos, na verdade, que mais me chama a atenção a respeito dessa compaixão de Deus, a respeito da misericórdia de Deus, é o que todo crente deve saber, né? Que é João 3,16, quando a palavra nos diz o seguinte: porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns outros versículos que tratam da misericórdia de Deus estão lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, que vai dizer o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Mais uma vez aí se tratando da misericórdia de Deus, né? E em Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus ele chama os seus 12 discípulos e neste mesmo capítulo da Bíblia ele já passa para eles, Jesus já ensina para eles a respeito da a respeito da misericórdia, né? Ele diz o seguinte: sede misericordiosos, como também é o vosso Pai. Mais uma vez aí referindo-se à misericórdia de Deus, ok? Eu vou trazer a explicação dele separado e depois eu unifico as duas ideias, ok? A graça, ó, no caso a graça também do latim, ela significa gratia, que tem por tradução benevolência ou favor. A gratia deriva-se da palavra gratus, né? Na verdade se deriva de duas palavras também em latim, gratus e gratis, que respectivamente significam grato, agradecido e gratuito, ok? Tornou-se muito comum para nós, em nossos dias, dizer que quando nós recebemos algo de alguém, quando a gente recebe uma dádiva, um presente de alguém, a gente recebeu aquilo de graça, né? E trazendo isso para um contexto bíblico, a graça ela nada mais é que um dom gratuito de Deus, né, aos homens, né, ligado à sua benevolência para conceder salvação, né, que é o que nos vai trazer Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa dádiva, eu vejo que ela é exclusivamente motivada, bom, talvez exclusivamente não, mas principalmente motivada pela misericórdia de Deus. Ele é um favor imerecido de Deus, é um dom gratuito de Deus. Assim como vai nos trazer Romanos 3:24, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Dando uma ênfase aqui, a palavra gratuitamente, né? Gratuitamente, como a gente viu, é um dos significados da palavra graça. Assim como vai nos trazer também 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz: a minha graça te basta. Isso quando Deus nos fala, né? A minha graça te basta. Confesso que quando eu li o tema que o Rafa Mastoso tinha passado para mim a respeito de misericórdia e graça, ele me passou misericórdia x graça. E esse xzinho que está entre as duas palavras, a gente tem o costume de associar esse x com a palavra versos, né? Então, inicialmente eu estava pensando o que eu vou trazer a respeito de misericórdia, que eu não vou trazer em graça, ou no caso,
Em segundo momento, eu pensei em comparar as duas, dizendo, olha, misericórdia é uma coisa, graça é outra. Vou trazer o significado e a aplicação disso, a aplicação bíblica disso separadamente, mas quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu pude perceber que, na verdade, tanto graça quanto misericórdia, elas não andam separados, na verdade, muito pelo contrário, elas se completam. E baseando-se nisso, é importante perceber que a graça de Deus, ela se manifestou em Cristo. E a nossa redenção vem através dele, né? Sendo assim, o que a gente precisa entender é que tudo que precisamos é da graça de Deus. Sem nos preocuparmos com o que o mundo vai falar para nós, sem nos preocuparmos com o que nós mesmos achamos de nós mesmos, né? Na verdade, assim como 2 Coríntios 12 fala, a minha graça te basta, né? Quando Deus nos fala. Com isso, a gente aprende que mesmo que a gente peque, mesmo que a gente cometa algum pecado, é possível que a gente cometa algum pecado, né? Nós não viveremos aprisionados no mundo de pecado. Assim como Romanos 6, vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Romanos 6, 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como já vimos, né, dom gratuito ele é uma das traduções da palavra graça. Né? Em João 8,34, Jesus disse: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E estudando a fundo a respeito deste versículo, a palavra pratica tem no seu original a palavra constância, ou seja, tem uma tradução, que é a versão NVI, ela vai nos dizer o seguinte: todo aquele que vive em pecado, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado, né? Então, essa palavra pratica, ela tem a conotação de constância, ok? Com isso, eu quero trazer para vocês a respeito de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para obter socorro nos momentos de necessidade. Esse é um dos versículos que eu tenho colado na minha parede. Eu gosto dele, já faz alguns anos que ele tá colado num papel lá na minha parede e faz muito sentido para mim. E o que a gente pode concluir a respeito disso é que o pecado nos aprisiona, ou tenta, pelo menos, né, nos aprisionar. Mas a graça de Deus e a sua misericórdia, ela nos liberta. Amém? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido edificante e também que tenha sido, que possa ter feito sentido para vocês. Amém? Deus abençoe.